Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Graça e paz, queridos. Bom, nós termos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor na noite de hoje. A gente fica muito feliz. Hoje o trabalho está sendo dirigido pelo DEFAC, né, sendo organizado aí pelo Departamento de Família, cujo tema da noite é Reconstruindo o Fundamento Bíblico da Família. E que Deus nos ajude, né, estar sempre aí, nesse processo de reconstrução, sempre com o Senhor, sempre fundamentado na palavra. Temos o pastor Elton como preletor da noite,
E é com muita alegria que a gente se reúne. Eu digo que eu estou muito feliz em ainda estar aqui hoje. Felipe está previsto para a chegada no sábado. E a gente agradece ao Senhor por nos oportunizar. Oficialmente, eu creio que hoje seja minha última vinda antes da chegada dele aqui. E eu sou grata ao Senhor que Ele nos permitiu estar aqui ainda na noite de hoje. Nossa família vai estar na direção do trabalho dessa noite e a Ágata vai fazer a oração inicial. Pai do Senhor, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abafe para sempre. Salmo 125:1. Fiquem de pé. Rapaz. Amém. Deus, obrigado porque você cuida do nosso mundo, meu Deus. Obrigado porque você cuida da gente, meu Deus. Obrigado pela comidinha que você não deixa faltar. É o maior de todas as alturas, meu Deus. Você é soberano, é nosso Cristo, é nosso Salvador. Você nos ajuda muito, meu Deus. Por aqueles que estão doentes, meu Deus. E aqueles que não têm comida, ajude. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós pedimos se puderem continuar de pé. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira. Estarei lendo os versos pares, juntamente com as irmãs, e o presbítero André os ímpares, juntamente com os irmãos. Nós pedimos o acompanhamento de vocês aí na leitura. Deuteronômio 6, versos de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Graças, pais amados, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que o nosso tempo seja proveitoso, de forma que possamos ter nossas vidas edificadas nesse sentido. O tema nessa noite é reconstruindo os fundamentos da família e num aspecto bíblico, não é reconstruindo em outro elemento que não seja a partir da Escritura, tá bom? Vamos abrir a Escritura lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 32. É uma seção da epístola que considero extremamente conhecida por parte de todos. Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 32.
o seguinte, queridos, o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, suplicamos que o Senhor nos ajude nessa noite a expor a Tua palavra de maneira fiel, que os nossos corações estejam plenamente preparados, abertos para o ensino da parte do Senhor. Nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo para que a Tua igreja possa ser edificada nessa noite por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos trabalhar aqui essa temática, que é uma temática muito gostosa, muito bacana. E para iniciar, nós precisamos fazer duas observações. E para alguns, certamente, já é conhecido. Primeiro, é tirar da nossa cabeça dois conceitos: o de machismo e o de feminismo. É machismo, é uma cultura masculina de impor sua pessoa, ser totalitário, autoritário, querer ganhar as coisas no grito, na força, e se colocar sempre numa preeminência em relação ao feminino, a mulher. O homem, ele é maior do que a mulher. O machismo, ele tem essa perspectiva. E aí os homens precisam se esvaziar disso. Só que também as mulheres precisam se esvaziar do feminismo. Feminismo é uma outra filosofia, é um pensamento social que prega muito o empoderamento da mulher. A mulher não pode ser rebaixada ao homem. A mulher ela tem que galgar aspectos sociais, dependendo da situação, maior do que o do homem. A mulher ela não pode ficar numa condição de submissão em relação ao homem. Ela é empoderada. A mulher deve esquecer isso, porque deixa eu dizer uma coisa que será forte: tanto o machismo como o feminismo foi criado lá no inferno, lá na cabeça de Satanás. E a primeira pessoa a colocar o feminismo em prática, eu costumo dizer, foi Eva, lá no Jardim do Éden. Ela, no momento que ela pegou aquele frutozinho lá da árvore, aquele fruto danado, e disse assim: toma aí, Adão, come. Ela usurpou uma autoridade, ela usurpou uma condição que ela não possuía. E o machismo, ele se revela de muitas maneiras a partir de então, desde aquele processo lá do Éden, no qual o machismo às vezes nem sempre ele é revelado pelo autoritarismo, mas às vezes é revelado pela negligência
pela incapacidade de conduzir a mulher. E Adão demonstrou isso lá no Éden também, porque ele viu Eva conversando com o diabo, com a serpente, batendo papo e não fez nada. Ele achou que estava tudo certo. E deixa eu contar uma verdade aqui para vocês. Quando você pega o texto original lá no hebraico, algumas pessoas imaginam que Adão estava muito distante de Eva. Não, Adão estava do lado de Eva, e aí Adão estava deixando Eva bater o papo com a serpente lá. A coisa mais interessante do mundo. Quando você pega o texto no original, o texto está escrito dessa maneira, a tradução é dessa forma. E Eva comeu do fruto, e Adão estava junto com ela, comeu também do fruto. Então, tanto Eva exerceu um papel que não pertencia, e Adão deixou de exercer o seu papel. Então, nesse sentido aí, ali você tem a origem do que nós conhecemos aí do empoderamento feminino e do afrouxamento da autoridade masculina, que se revestiu de uma característica totalitária, autoritária na sociedade. Tá bom? Então, homem precisa esquecer o que é machismo, se esvaziar disso. A mulher precisa esquecer o que é feminismo na sua vida. Porque um cristão que carrega ou apresenta qualquer uma dessas vias de pensamento, ele não está sendo condizente com a doutrina bíblica, não está sendo condizente com o princípio cristão. E aí você precisa entender também que quando Deus cria homem e mulher, Deus criou homem e mulher iguais ontologicamente, essencialmente são iguais, espiritualmente são iguais, eles têm os mesmos direitos diante de Deus, a mesma graça que é derramada sobre o homem também é derramada sobre a mulher, a salvação que atinge o homem também atinge a mulher. Não existe diferença entre homem e mulher nesse sentido, mas na criação Deus estabeleceu diferenças em relação à funcionalidade de cada um, a função, ao papel que cada um deve exercer. E aí, quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 2, ali especificamente, você vai perceber que a função do homem é exercer, sim, liderança na sociedade, é exercer liderança no lar, em tudo que ele puder exercer. E o papel da mulher é exercer um papel de auxiliadora idônea, capaz, inteligente, que saiba também orientar o seu marido, orientar os filhos, etc. Não é um papel pormenorizado na Bíblia. A figura da mulher na Bíblia, ela é altamente valorizada, a função que ela exerce. Todas as vezes que a mulher tenta exercer um papel que não foi dado a ela, foi dado a Adão, foi entregue aos homens, a mulher está se desvalorizando e carregando um peso que nem ela mesma suporta. Nem ela mesma suporta esse peso. Então, a cristandade precisa compreender que existe igualdade em relação aos aspectos da essência da espiritualidade diante de Deus, mas existe diferença nas funções. Não são funções iguais. E aí, logicamente que quando Eva tomou daquele fruto, batendo um papozinho lá com a serpente, ela exerceu uma função equivocada, e Adão esqueceu do que ele deveria ser para Eva: protetor, provedor, o seu guardião, o seu professor, e ele não foi. E se você perceber ainda em Gênesis, que no capítulo 1 ainda, Deus ele deu a ordem a Adão, Gênesis 2, melhor dizendo, Deus deu a ordem a Adão de não comer do fruto. Eva ainda não estava no cenário, ela não havia sido criada ainda para Adão. Deus dá a ordem a Adão: olha, Adão, não coma do fruto, não faça isso. E Eva deveria receber essas instruções de Adão. E o que me parece é que se Adão deu essas instruções a Eva foi cabeça dura e não ouviu. Ela foi insubmissa ali no Éden. E o que me parece é que Adão ele falhou nesse papel de ser o protetor, provedor, de trazer instrução à sua esposa naquele momento.
E o resultado disso é o que nós temos na cruz. O resultado é esse. Nós temos um justo morrendo pelo injusto. Aquele que é santo morrendo por pecadores. É o resultado do papel não exercido por Adão. Tá bom? Então precisamos compreender isso com clareza, porque ultimamente no meio da igreja nós temos muitas falas de todos os grupos, do masculino ao feminino, e hora ou outra parece que o pensamento em relação à família, em relação ao relacionamento, não é cristão, é enviesado para o machismo ou enviesado para o feminismo. E aí ambas as visões estão equivocadas. Isso, na verdade, é pecaminoso e o coração da cristandade precisa ser corrigido quanto a isso. É por isso que eu trouxe essa temática nessa noite, reconstruindo o fundamento familiar. E precisamos entender que o fundamento da família é o relacionamento entre homem e mulher, é o casamento. Sem a união de masculino com feminino, homem e mulher, não há família, não há base, não há continuidade. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa temática, entendendo, inclusive, que a Escritura, ela coloca um ponto de ponderação aqui, algo que é importante, que todas as vezes que nós observamos as instruções do Senhor em relação a qualquer área da vida, nós produzimos culto, nós produzimos adoração, nós estamos obedecendo a Deus, servindo a Deus de muitas formas. E quando nós observamos principalmente os aspectos das instruções relacionados ao casamento, à família, nós estamos cultuando a Deus, adorando a Deus. E Richard Baxter, ele tinha uma frase que ele dizia que toda família é uma pequena igreja, que quando outras famílias estão reunidas umas com as outras, nós temos ali a igreja de Cristo na sua plenitude, cada uma na sua comunidade local. Então precisamos compreender isso, porque o próprio Paulo, nesse texto de Efésios, ele já nos diz que a união do homem e da mulher, muito mais do que nos ensinar a respeito de um relacionamento que deve ser alimentado, guarnecido pelo amor, ele aponta para Cristo. Então, o casamento, ele tem um aspecto didático em relação à obra de redenção. Quando eu vivo o casamento, a maneira como a Bíblia expressa, de acordo com essas orientações, que inclusive nós iremos passar por elas aqui, eu estou apontando para a obra de redenção de Cristo, porque o casamento, ele é tipo da união do Senhor com a igreja. Então, quando eu estou no meu lar e eu vivo o casamento como o Senhor nos ensina, os meus filhos devem reconhecer também nesse casamento a obra do Senhor, quando ali por meio do seu sacrifício, ele redime um povo e ele torna esse povo sua noiva. É uma relação misteriosa. Então, a primeira razão para que a igreja compreenda que o casamento é fundamento para uma vivência adequada no aspecto familiar é entender que o casamento ele tem uma mensagem redentiva e não apenas redentiva, ela aponta para uma perspectiva de consumação, porque a grande expectativa do povo de Deus, da igreja, é ter Cristo retornando para desfrutar com o Senhor das bodas, desfrutar da grande festa cosmológica, consumatória, que seria as bodas do Cordeiro. E o casamento aponta para isso. Por isso que a igreja deve, e o casal deve zelar pelo seu casamento, entendendo que seu casamento deve transmitir a mensagem de redenção
e uma mensagem de consumação, porque é isso que o casamento ele representa na Escritura, na Bíblia. E muito antes de haver queda, devemos entender que o casamento já apontava para essas coisas. Antes de Adão e Eva cair, o casamento já tinha esse apontamento, porque logo em seguida a queda vem e a função do casamento ela não é deixada de lado, não, Deus não invalida nenhum pormenor, nenhuma das orientações, nada é invalidado depois da queda, pelo contrário. Depois da queda, o Senhor, por meio dos seus profetas, por meio dos exemplos que são vivenciados com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca, você percebe que o casamento sempre irá apontar para a obra da redenção, da consumação, e os exemplos demonstram esse amor incondicional que o marido tem pela sua esposa. E aí eu já quero trazer um exemplo, o caso de Abraão e Sara. Abraão casou com uma mulher estéril. Ser estéril na cultura antiga era uma coisa que podemos classificar como miserável para a mulher. Era essa mulher ser vista como uma mulher amaldiçoada. E para o marido era uma perspectiva de vergonha. Agora observe o amor que Abraão tem pela sua esposa, um amor incondicional, que ele não abre mão, em hipótese alguma, de continuar com ela, mesmo sabendo da condição que ela poderia manter sempre e não gerar um filho como ele desejava. Mas observe como que a redenção se manifesta ali na vida de Abraão. Deus promete um filho, cumpre a promessa, e esse filho que Sara gerou é a descendência do Messias. Observa como que isso aponta para a redenção. É por isso que o casal cristão ele tem que ter esse compromisso, mais do que consigo mesmo e com sua esposa, ele entender que seu casamento ele aponta para uma coisa muito maior do que a sua própria vida local, pontual, do núcleo familiar. É uma expressão do Evangelho. Casamento é uma expressão do Evangelho. É graça de Deus para a vida do casal e da igreja. Vamos trabalhar alguns aspectos aqui, que eu entendo que é importante, que se alguém quiser perguntar, levanta a mão e nós vamos esclarecer. O matrimônio foi uma instituição de Deus, instituído no paraíso, por quem nossos primeiros pais foram encaminhados a Ele, em um estado de pureza, de inocência, logicamente. Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora idônea, e aí o fato dela ser uma auxiliadora idônea já deve descaracterizar o feminismo na cabeça da mulher, que não existe para a mulher cristã, e deve descaracterizar a ideia de que ela é menor diante do homem. Ela não é. Ela é igual, ela é parceira, ela está ao lado do homem, ela é idônea, ela é capaz. Tá bom? E o Senhor faz essa auxiliadora idônea, traz Adão, e logicamente que Adão aceita Eva como esposa. É um presente de Deus para ele. Uma outra coisa que é importante entender é que naquela condição ali em que Deus entrega Eva para Adão e Adão para Eva, precisamos entender que Adão também na Escritura é uma figura de Cristo. E é por isso que eu tenho dito que o casamento é uma expressão do Evangelho no núcleo familiar. Porque se Adão era uma figura de Cristo e, entre outras coisas, em seu casamento também, então Eva também é a figura ou é um tipo da igreja. É um tipo da igreja. Bem. E você precisa entender que assim como Eva precisa agora, depois da queda, Gênesis 3, de ser conduzida pela palavra, como disse Paulo agora aqui em Efésios. Entenda que Eva aqui são todas as mulheres, todas as Evas aqui precisam ser conduzidas pela palavra para quê? Para ser purificada, santificada, ser retiradas as rugas, as máculas. Agora, a igreja também
passa pelo mesmo processo, porque Cristo limpa a igreja pelo quê? Pela palavra. João 17 diz o quê? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Cristo faz essa purificação da igreja pela palavra. É uma coisa maravilhosa a linguagem do casamento na teologia apresentada pela Sagrada Escritura. Agora note, da mesma maneira como Eva tem a sua origem em Adão, porque Deus tira uma costela, e observe que o texto bíblico não diz que Deus moldou Eva, a Bíblia diz que Deus tirou a costela de Adão e transformou a costela em Eva. O texto bíblico ele especifica que Deus moldou Adão, construiu Adão, mas quando se refere a Eva, diz que ele tomou uma costela e da costela ele formou Eva. É bem diferente a criação de Eva. Agora, da mesma maneira como Eva é criada de Adão, a igreja também é gerada a partir de Cristo. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Então perceba como há um mistério que é maravilhoso e a família precisa zelar pela união do matrimônio. O casal precisa zelar por essa união justamente por causa desse simbolismo, dessa tipologia que é extremamente forte na Escritura. Entendendo isso aqui, eu quero ir para o texto em específico. O texto que nós lemos começa pelas mulheres, mas eu digo que o peso maior está para os homens. Então, eu quero começar pelos homens aqui, já que os homens que são chamados à responsabilidade diante de Deus. Olha só, Deus criou Adão, aí deu a ordem a Adão: Adão, não coma do fruto. É assim que Deus fez. E Adão deveria ensinar Eva. Agora, quando Adão e Eva caíram no pecado, pecaram, Eva comeu primeiro, Deus não chamou Eva, Deus chamou novamente a quem? Adão. A responsabilidade então maior é para os homens, então vou me dirigir primeiro aos homens. O que é que esse texto fala a respeito do casamento? Já que vamos falar sobre fundamento bíblico para a família. É que os homens possuem deveres em relação à mulher e em relação à manutenção da expressão do evangelho no lar. Os homens possuem obrigações. Aí eu quero que vocês me permitam a ousadia de trazer algumas exortações aqui para nós nessa noite aqui. Observe que o texto de Efésios diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres. E aí o texto diz que esse amor deve ser como aquele que Cristo teve pela igreja. Como Cristo teve pela igreja. Primeiro, eu quero esclarecer para os homens que existe a natureza deste amor que Paulo está tratando aqui. Qual é a natureza deste amor? Primeiro, que este amor ele é superior a qualquer outro demonstrado a qualquer criatura que seja. O amor que o marido deve ter pela esposa tem que ser um amor superior a qualquer coisa que ele imagine já ter pensado. Em qualquer momento. Tá bom? E ele não deve, em momento algum, negociar nenhum grau desse amor. Aí vem a pergunta. E aí vem um problema. Tem homens que, no contexto de família, entendo o que eu vou falar. Não é para desvalorizar uma coisa, uma pessoa e valorizar mais a outra. Mas entenda. Homens casam e eles ficam como se fossem amarrados à barra da saia da mãe. São dependentes das mães, dos pais. Chega ao ponto de dizer que, quando pergunta assim, qual é a primeira pessoa que vem à sua cabeça quando você fala de amor? Geralmente se dirige às mães, aos pais. E aí eu tenho que dizer algo que é escandaloso. Está errado. Porque olha lá em Gênesis, quando Deus trouxe Eva até Adão, Adão disse assim: essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. Olha o que Paulo ele vai dizer aqui, que ninguém odeia a própria carne, antes alimenta e cuida. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós,
maridos, devemos amar em primeiríssimo lugar, naquilo que concerne ao relacionamento da família, a esposa. A esposa está em primeiro lugar. Em contrapartida, precisamos fazer uma ressalva. As mulheres costumam, quando se fala de amor, dizer assim, meus filhos. Está errado, minha mãe. Está errado, minha irmã. Não são seus filhos o primeiro amor de sua vida. O seu amor maior deve ser pelo seu marido. Filho cresce, filho casa e filho vai embora. Quem fica é o velho. Quem fica é o velho. O velho abusado. O velho cheio de piada. O amor do casal, ele tem que ser superior um para com o outro, não pelos filhos, não pelos pais. Agora é interessante porque o próprio Cristo, quando falou de casamento no Evangelho, ele fez menção a um texto que está lá em Gênesis também. Gênesis, quando diz assim, deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E logicamente que isso implica para a esposa. Vai deixar a sua casa e vai unir-se a seu marido. E a vida tem que ser de um para o outro. Filho é secundário. Isso quer dizer o seguinte, que se o seu amor não é verdadeiro para o seu marido, e o seu amor, marido, não é verdadeiro para a sua esposa, o amor pelos seus filhos não pode ser verdadeiro. Porque é consequência. Isso é princípio bíblico. Você não pode odiar a sua carne, como que você pode amar alguém? Olha só o que a Bíblia diz. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Mas se você está odiando a sua própria carne, a sua auxiliadora, você está odiando aquele que é o seu cabeça, e você quer dizer que ama seu filho verdadeiramente, a ordem está errada. Agora, note como que a perspectiva do feminismo incutiu isso na cabeça de homens e mulheres. Porque o feminismo é uma filosofia de vida tão terrível que ela não influencia apenas o público feminino, mas influenciou o público masculino. Porque essa linguagem de dizer que primeiro aos filhos, segundo depois ao marido, primeiro é minha mãe, depois minha esposa, isso vem do feminismo. Vem de uma destruição da ordem social estabelecida na criação. Então o homem tem que olhar para a sua esposa e amar primeiro a ela. E o amor pelo pai e pela mãe, continua amando. Mas você dá a sua vida pela sua esposa. Você perde o braço por ela. Você passa uma noite trabalhando para dar o melhor para ela. E os outros? Consequência. Vem no segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E isso não estou sendo antibíblico. É o que a Bíblia diz com relação ao amor do marido. Tá bom? Entenda que esse amor deve ser um amor de complacência e deleite. Maridos, o amor que você deve ter pela sua esposa deve ser um amor de complacência, deleite. Deve ser um amor com prazer, alegria. Você deve ter prazer em conversar com sua esposa. É interessante que no período do namoro, rapaz, não falta assunto. Não falta assunto. Homem conversa. Quando casa, passa o primeiro ano, passa o segundo, o terceiro ano, parece que o assunto termina. E na era da internet, da informação, desse bendito WhatsApp, já tem marido que já está conversando com a mulher por mensagem, não é mais nem... Mas observe, o marido ele tem que ter prazer em gastar tempo falando com sua esposa. E a razão é muito simples, meu querido, porque a sua obrigação é de santificar a sua esposa. A minha obrigação como marido é santificar a minha esposa. Eu só consigo instruir, santificá-la, trazer palavras de consolo, de carinho, conversando. No silêncio não há conversa. Mas eu vejo muitos homens nos nossos dias só no dedinho. Rios e rios de vídeos e vídeos diariamente.
nos vídeos do Instagram, no dedinho da digitação do grupo do WhatsApp, das muitas conversas. Mas dentro de casa não tem diálogo algum. Não gasta sequer 10 minutos com a esposa para saber assim, por que você está com dor de cabeça? Por que você não está bem hoje? Não conversam. O marido deve demonstrar esse deleite, o prazer nas conversas. É uma maneira de demonstrar amor. E demonstrar que ele continua amando sua esposa. E observe, tem uma máxima pelo mundo que diz que a mulher é pelo ouvido, não é verdade? O marido ganha a mulher pelas suas palavras. E parece que muitos homens esqueceram o galanteio. A boa conversa que fez com que a mulher se apaixonasse por ele. Esse amor deve ser um amor casto, deve ser um amor único, como o amor que Cristo sente pela igreja. E Cristo tem pela igreja. Ou seja, o amor do marido tem que ser um amor santificado. O marido não pode ter um amor que seja um amor maculado. E aí você precisa entender o que é um amor maculado. De repente você diz que ama sua esposa, mas tudo que você pensa a respeito dela não está condizente com a Escritura. Você não pensa na sua esposa a partir daquilo que a Bíblia diz a respeito dela. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não tem uma mente bíblica, se você não tem princípios bíblicos incutidos no coração, você possivelmente não está demonstrando amor casto, amor santo, o mesmo amor que Cristo tem pela igreja. Aí eu vou lhe demonstrar uma maneira de você, a maneira como os homens demonstram esse amor que não é casto. Digamos que ele está lá, no dia a dia dentro de casa, e de repente a mulher começa a reclamar por alguma coisa. Uma toalha na cama, um chinelo na sala. Às vezes o chinelo, o sapato, a meia e a toalha no mesmo lugar. E a mulher começa a reclamar, porque isso é muito comum, nós fazemos isso, não é verdade? Quem não faz aqui? Qual é o homem que não faz isso? O pastor Daniel, acho que não faz, que é militar. Não é verdade? E a mulher começa a reclamar. E no final da pitada, ela reclama dos livros que ficaram sobre as mesas da casa. Aí, de repente, ela reclamando. Estou me entregando, né? De repente, ela reclamando. Olha só a mente de um homem que não tem amor casto, um amor santo pela esposa. Aí, de repente, ele diz assim: essa mulher é uma chata. E ele deveria pensar assim: a minha mulher é uma bênção. Eu vou orar por ela porque ela é tão pecadora quanto eu. Ela precisa das minhas orações. Porque esse deveria ser o pensamento correto. Não dizer que ela era chata. Não dizer que ela é insuportável. Mas um homem que não tem a sua mente preenchida por aquilo que a Bíblia fala sobre casto, sobre o que é santo, ele certamente vai pensar isso sobre sua esposa. E se ele não vai apenas pensar, ele irá proferir as palavras dependendo da circunstância. Você é insuportável. E ele está deixando de ter santidade no seu convívio. O amor do homem tem que ser um amor mútuo. É muito comum na cultura masculina, por causa do machismo, o homem exigir amor da mulher. Ele exige: você não me ama, você não demonstra carinho, mas ele não reflete amor para ela. Ele não reflete a luz que ele precisa refletir. Mas ele exige o amor. Exige amor. E ele tem uma forma diferente de exigir o amor. Sabe como que o homem exige amor? Seguinte: tem janta aí, meu amor? Minha camisa já está passada, me dá aqui. E o amor do homem é muito prático. É muito direcionado. Ele exige o amor pedindo que a mulher cumpra as pretensas obrigações que ela possui no lar. Tanto é que quando a mulher deixa de cumprir essas coisas, seja no mundo ou na igreja, geralmente os homens eles dizem que parece que a minha mulher não me ama, ela não cuida de mim.
O amor, o homem exige amor na relação conjugal, na relação íntima. Mas às vezes durante o dia ele não está refletindo esse amor. Ele não conversou, ele não teve prazer da sua companhia, ele não foi santo em pensar bem a respeito da sua esposa. Mas ele exige. E note que tudo isso eu estou falando porque o casamento é fundamento para a família. Os filhos irão refletir aquilo que há no casamento. Irão refletir comportamentos, palavras, modos de vida que eles vivenciaram. E eles tiveram a oportunidade de observar. É por isso que eu estou trazendo essa maneira bem prática. Então, o amor tem que ser mútuo. O homem deve amar sua esposa. A esposa deve amar seu marido. Agora note, o marido tem que amar sua esposa primeiro. Porque não foi a Eva que Deus dirigiu a primeira palavra, foi a Adão. Não é as esposas que Deus dirige a palavra primeiro, são aos homens a mesma palavra que foi dada a Adão. Então, se Deus se dirigiu aos homens em primeiro plano, então cabe aos homens amar primeiro suas esposas. O homem amar sua mulher primeiro. Cabe ao homem. Agora, observe, o texto bíblico, ele é sensato, ele é belo. Porque quando João está escrevendo sua carta, 1 João, ele vai dizer que Deus nos amou primeiro. É Deus que nos amou primeiro. Ele não esperou a igreja refletir amor por ele primeiro. Deus amou primeiro. E note que a figura do homem no casamento é a figura de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a Bíblia diz que o cabeça da mulher é o homem. Então cabe ao homem primeiro amar sua esposa e a mulher deve responder isso com amor. É assim que ocorre com a igreja. Cristo nos ama. Então nós respondemos a esse amor que Cristo está dispondo para o seu povo. Bom, o amor do homem, nesse caso, já que o homem deve amar primeiro, ele deve ser provado. Ele deve ser provado na provisão. O homem deve prover sua esposa. De quê? De todo bem temporal. O que é bem temporal? De alimento, de vestuário, de condições para a saúde, de moradia, deve prover proteção, deve prover espiritualidade, deve prover bem-estar emocional, deve prover todas as condições necessárias para que a sua esposa esteja plenamente uma gata, como a Bíblia diz, adornada, linda, feliz. Talvez a mulher, até fisicamente, ela não é tão bela, mas ela expressa beleza pela felicidade que ela vive, pela alegria que ela vive. Sorriso sempre exposto, um bem-estar, não é? O alto astral, a autoestima. Então, o marido ele é provedor não apenas de aspectos abstratos do emocional, do espiritual, mas ele é provedor das questões físicas. Aí, ultimamente, a gente tem tido uma geração de homem que eu tenho vergonha, senhora. Uns homens que não têm capacidade de ser homem, como diz aí no meio do mato, né? Macho alfa. O alfa, aquele que protege. Às vezes chega alguém na porta de casa, quem sai é a mulher. Ou então ele perde o emprego e a mulher é obrigada a sair para trabalhar porque ele não consegue emprego. Na verdade, emprego às vezes até não pode achar, mas trabalho acha. Uma copa capinar, um carrinho para vender uma tangerina, vender um pano de prato, alguma coisa acha. E tem muito homem que se acomoda, não provê aspectos físicos. Tem homens que não provê as questões emocionais, são conturbados dentro de casa, perturbados do juízo, tudo grita, tudo se estoura. Ele já acorda no mau humor, já esqueceu de dar bom dia para a esposa.
ele não provê os aspectos espirituais, ele não dá à mulher a sustentação espiritual, ele não ora por ela, ele não ora com ela, ele não lê a Bíblia para ela, ele não lê a Bíblia com ela, e não explica sequer uma vírgula da Escritura Sagrada, ele não se propõe a estudar boa teologia, lá no Instituto John Owen, para ensinar para sua esposa. Propaganda. Está entendendo? Ele não se propõe a estudar teologia para ensinar a sua esposa. Mas futebol é com ele, churrasco é com ele. Mas dizer assim, minha irmã, vem aqui, minha irmã, vem aqui, minha serva de Jesus. Olha, está vendo esse texto aqui de Salmos? Esse texto aqui nos ensina consolo, paz para a nossa vida. Olha só o que o Salmo 23 diz, o Senhor é nosso pastor. Olha, pode desabar tudo, mas eu estou contigo porque o Senhor é comigo também. Ele não tem capacidade de consolar a esposa em dias de turbulência emocional. É fraco. Homens fracos. É um bocado de jovem aqui que vai casar, não é? Ó, meu irmão, seja homem, viu? Seja homem só na hora de namorar, não. Seja homem na hora de assumir a esposa por completo. Deixa a barba crescer, eu tirei minha barba agora, mas eu vou deixar ela crescer. Deixa a barba crescer, se for o caso, para tomar aquela postura novamente. E seja homem, tá bom? Então o homem deve provar seu amor na provisão. Ele deve provar seu amor protegendo a sua esposa de todo abuso ou dano. Adão, ele foi frouxo no Éden. A serpente estava abusando da sua esposa. A serpente estava provocando um dano na doutrina que a sua esposa deveria crer. E ele foi frouxo, ele não protegeu a sua esposa. Ele não protegeu. E o que Paulo vai ensinar lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, se eu não estiver enganado, estou confundindo aqui o texto, mas ele diz o seguinte, que Eva foi enganada, Adão não foi. O que demonstra que Adão foi negligente, displicente na tarefa dele de proteger a sua esposa. Compete ao homem proteger sua esposa, isso é prova de amor. De quê? Ele protege sua esposa primeiramente dos perigos espirituais, das falsas doutrinas. Ele protege sua esposa das necessidades. Por isso que ele tem que prover. Ele protege sua esposa dos perigos físicos, do homem mau. Se o marido tiver de entrar na frente de um homem mau para proteger a sua mulher, ele tem que acabar a sua vida por ela, porque foi assim que Cristo fez na cruz. Ele deu a sua vida pela igreja. A figura do marido é a figura de Cristo na cruz. O marido tem que ir para a cruz se necessário. Ele perde braço, perde os olhos, perde a língua, perde a vida. Ele se entrega sacrificialmente pela sua esposa. Ele protege sua esposa de qualquer dano. O marido, ele mostra seu amor contribuindo para o prazer da sua esposa. Prazer emocional, prazer espiritual e prazer conjugal. O marido, ele é obrigação do marido prover a sua esposa do prazer conjugal. Tem criança aqui? Tem que alimentar a sua esposa dos prazeres conjugais, da intimidade. Tem que beijar a esposa, tem que abraçar a esposa, tem que cheirar a esposa. Depois que casou, o homem esqueceu de tomar um banho, ficar bonito e dizer, e aí, minha gatinha? Não pode. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7, que o homem não se pertence, ele pertence à mulher. A mulher não se pertence, ela pertence ao homem. E eles não podem ter privação em nenhum aspecto de intimidade. É obrigação do homem prover sua esposa desse prazer. Bom, o homem, ele prova o seu amor buscando bem-estar espiritual, trazendo palavras de conversão. Eu disse a vocês que o casamento é a expressão do Evangelho, e é.
E o homem, ele é obrigado a expressar esse evangelho de Cristo para a sua esposa. Ele é obrigado a pregar para a sua esposa, sim, no dia a dia. Não é fazer uma pregação como nós fazemos aqui no púlpito, não, logicamente, não é? Olha, senta aí, esposa, vamos cultuar, vamos ler a Bíblia, vamos... Não, no dia a dia ele tem que mostrar Cristo na vida dele. Ele tem que expressar que ele está revestido do novo homem. Porque a sua esposa depende do seu comportamento. Sua esposa depende de você para que ela seja entregue ao Salvador todos os dias, sem ruga, sem mácula, toda bonitinha, toda certinha, toda adornada. Porque é assim que Cristo vai fazer com a igreja. É assim que Cristo faz com a igreja. Então o homem deve prover a mulher disso. Mas encerrando essa parte dos homens aqui, deixa eu falar agora a parte das mulheres que é menor. Deixa eu ajudar aqui as mulheres. As mulheres possuem deveres, de acordo com esse texto de Efésios. Ela possui o dever de reverência, submissão e obediência. Reverência, submissão e obediência. A mulher, ela deve reverenciar o marido. Observe o versículo 33 de Efésios, capítulo 5. Não obstante, vós, cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Cabe à mulher respeitar seu marido. A ideia de reverência é isso, respeitá-lo. O que é respeitar? É ter na mente, é pensar tudo o que for bom, agradável a respeito do seu marido. Ela tem que ter o seu marido em autoestima. Tudo que for bom a respeito dele, ela deve ter em mente. Ela não pode, em momento algum, pensar mal do seu marido. É pecado, minha irmã, você dizer que seu marido é um traste lá no seu coração. É pecado você dizer que ele é um torto. É pecado você desconsiderar ele no íntimo ou em público ou em particular. Deve-se ter respeito pela figura do homem. A razão é muito simples. Porque o homem é o cabeça, Cristo, o homem é a cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é uma autoridade instituída por Deus no lar. E toda mulher que diz respeito a seu marido, que não reverencia seu marido, ela está demonstrando desrespeito à autoridade de Cristo instituída no lar. É muito simples. Então, a mulher deveria pensar bem e muito bem do seu marido e jamais desprezá-lo no coração, como Mical fez com Davi. Lembra de Mical? Quando Davi entrou lá em Jerusalém dançando e aí, de maneira espalhafatosa, Mical desprezou Davi no coração. As mulheres devem ter cuidado em relação a isso. A mulher deve falar bem do marido, a mulher deve sentir pelo marido um extremo respeito, assim como Sara fazia com Abraão. Você abre lá em Gênesis 18:12, Sara chamava Abraão de Senhor. Logicamente que a ideia aqui não é que a mulher deve dizer assim, Antônio, meu Senhor. Não é isso, porque a cultura não é essa. Mas é a ideia de que Sara respeitava, dentro daquele contexto cultural, dentro daquele período patriarcal, e tinha Abraão em autoestima. A mulher precisa pensar dessa maneira. A mulher precisa ter submissão. Submissão aqui, minha querida irmã, não é obediência cega. Não é obediência cega. Também não é margem para que o marido pense que ele tem autoritarismo, que ele tem que ser totalitário em relação ao convívio no lar, que ele tem que dizer assim, mulher, vem aqui, e a mulher tem que ir lá correndo com medo. Não é isso. Submissão pode ser entendido como uma ideia de compartilhar de uma vida, de estar lado a lado, de ajudar, de também
está comprometida com os projetos, os planos, na relação conjugal. E eu tenho que fazer uma ressalva aqui para os maridos em relação ao que é submissão. Antes de Paulo falar que as mulheres devem ser submissas aos maridos, ao marido, a mulher, Paulo dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, Paulo, ele vai dizer no versículo 21 dessa mesma carta, dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. Então essa submissão não é expressa com ordens, com autoritarismo. A submissão é uma expressão do amor que a mulher tem pelo marido. Quando o marido ama sua esposa sacrificialmente, ela não tem problema de dizer sim, meu marido. Quando o marido é carinhoso, ele é atencioso, ele cumpre com suas obrigações de provisão, ela não tem problema de ouvir um não do marido. Não tem. Ela pode até fechar a cara, morder a língua, mas ela não vai criar problema. Por quê? Porque a submissão será sempre uma consequência da expressão do amor sacrificial que o marido já provou em todos os aspectos, físicos, emocionais e espirituais. E falando também nisso, a submissão da mulher também vai ser uma expressão do papel do homem como líder, a instrução, a santificação pela esposa. Aí de repente o marido ele diz assim: mas pastor, eu oro pela minha esposa, oro com ela, leio a Bíblia, explico a Bíblia, eu estou na igreja todo dia com ela, mas ela ainda é casca dura. Ore mais. Ore mais. Sabe por quê? Porque, deixa eu lhe contar uma novidade. Lembra de Israel no deserto? Israel era danado de teimoso. Olha, é igual a você, como igreja. Tem povo mais teimoso do que a igreja? Não tem. Tem povo mais problemático do que a igreja? Não tem. A igreja, o pastor prega todo domingo, dá estudo toda semana, tem palestras como essa todo mês, e hora ou outra o pastor tem que abrir a porta do gabinete para resolver problema, porque demonstra que o povo é teimoso. E você, marido, está querendo uma esposa como? É teimosa. Vai ser teimosa. E cumpre você ensinar, instruir. E a mulher vai agora se acomodar a essa condição de teimosia, como Israel foi lá no deserto, e como a igreja muitas vezes tem sido em relação a Cristo? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ter santificação. É a expressão da nossa salvação em Cristo. Então, se eu estou me santificando, uma das formas de demonstrar santificação no meu lar é demonstrar que eu respeito meu marido, é demonstrar que eu tenho um zelo por aquilo que ele traz de orientação. E aí, de repente, alguém pergunta assim: me demonstra isso praticamente, pastor, de maneira prática, como é que deve ser essa submissão? Vamos lá. Sabemos que no relacionamento precisa ter acordo, a conversa. De repente, o marido decide comprar um bem e ele concorda com a mulher concorda com ele, aí compra, tudo beleza. Mas de repente o marido decide fazer uma coisa que a mulher não concorda, e aí entra naquela celeuma, naquela discussão. Logicamente que dentro do ideal cristão, Paulo ele já disse que deve ter sujeição uns aos outros, e logicamente que a razão deve prevalecer. O bom senso deve prevalecer a partir dos princípios bíblicos. Mas, de repente, o marido, por ele ser um indivíduo que tem suas posições fincadas, bem estabelecidas, ele decide não ouvir a esposa, na sua opinião. A mulher tem motivo nessa condição de ficar com raiva do marido, e bota ele para dormir no sofá, e não ter mais conjugalidade com ele durante alguns dias, e não fazer mais nada por ele, de destratá-lo, e a resposta é não. A resposta é não. Porque
Porque o marido é o cabeça, e ainda que ele tome a decisão errada, o ônus é dele. A responsabilidade é dele. Lembre-se que quem foi convocado lá no Éden para dar satisfação da queda de Eva, não foi Eva si própria, foi Adão. Deus, ele não disse, Eva, por que você comeu do fruto e deu para seu marido? Não, Deus disse assim, Adão, por que você comeu? Quem disse que você estava nu? Então, numa circunstância prática como essa, onde poderia ter um acordo e não houve, minha irmã, me desculpe, mas a palavra final é do seu marido. Mesmo que você discorde, mesmo que você tenha a razão, a palavra é dele, e o ônus também, do prejuízo é dele. E se de repente, depois que ele tomar a decisão, tudo acontecer de errado, a sua posição não é de dizer, bem que eu lhe disse. Bem que eu lhe disse, sabe por quê? Porque Paulo já disse que a mulher deve pensar bem sobre seu marido, deve ter o quê? Reverência, respeito, estima por ele. Então, esse negócio de dizer, olha, eu vou esfregar a Bíblia na cara do meu marido. Não se esfrega a Bíblia na cara do seu marido. Você é um auxiliador idônea. Você traz uma orientação em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo, em amor para Ele. Ah, bem que eu lhe disse que não ia dar. E aí você começa aquela celeuma novamente. Mulheres que fazem isso, elas estão deixando de ser reverentes ao marido. Elas estão expressando uma rebelião ao governo de Cristo na família. Agora eu pergunto, mulher, você teria coragem de orar a semana toda e dizer assim, Jesus, faz isso por mim? Aí você ora um ano todinho. Você ora um ano todinho. E aí Jesus dá um não de calado para você. Ele lhe responde com um não. Você vai dizer alguma coisa a Jesus? Não. Por quê? Porque Ele é autoridade, Ele é Senhor. Deixa eu lhe dizer, o marido na casa, ele é o Senhor. Ele representa Cristo. Ele é aquele que carrega a autoridade do Evangelho sobre ele. Mas, pastor, o meu marido, ele é uma bagaceira na vida espiritual. Ele não é um crente fiel. Respeite seu marido. Tenha ele em autoestima. 2 Pedro, capítulo 2, ele diz que as mulheres que possuem maridos não cristãos devem se portar respeitosamente para com eles, para que o Senhor possa trazer conversão ao seu coração. É isso que a Bíblia fala. Mas isso também, submissão, também não quer dizer que a mulher deve ser dada ao abuso intelectual, emocional, físico, não. Também a mulher não tem que passar por isso. Por quê? No momento que o seu marido está abusando da autoridade que ele possui, ele está cometendo adultério na relação conjugal. Ele está infringindo princípios, mandamento de amor ao próximo. Então, submissão não quer dizer que a mulher deve se colocar numa condição de ser abusada emocionalmente, fisicamente. Não. Ela deve ser cuidada, marido. E a mulher deve entender que a submissão não é espaço para abuso. Se o seu marido abusa de você em algum nível, ele é passivo de repreensão. Ele é passivo de disciplina na igreja, se ele não se corrigir. Ele é passivo de ser alvo de pregação do Evangelho, demonstrar para ele que se ele não cumpre o seu papel, biblicamente, ele está debaixo do juízo de Deus e ele precisa se converter. Precisa entregar seu coração a Cristo, porque o homem que está em Cristo, ele ama a sua carne, o osso do seu osso, carne da sua carne. Ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e provou isso na cruz do Calvário. Cristo não abusa da igreja. Cristo cuida, Cristo santifica, Cristo tira as máculas da igreja. Então, a mulher, ela não pode entender submissão para sofrer nenhum tipo de abuso. E se você passa por abuso, seu marido é crente, vá até seu pastor, se ele não se corrige depois de uma pregação dessa.
dá trabalho ao pastor Daniel lá no gabinete, porque o marido deve ter um comportamento cristão, amoroso, protetor. Tem que ser alguém que faça provisão do seu lar em todos os aspectos. Então, quando você observa para encerrar o casamento nesse sentido, então o casamento ele é fundamento para a família. Porque logo em seguida, quando Paulo fala sobre essa união que o marido tem com a mulher, Paulo fala da criação dos filhos. E um casamento bem estruturado, bem embasado, de acordo com esses princípios, cada um entendendo sua função. A mulher entendendo que ela não tem que ter filosofia feminista no coração. E o homem entendendo que ele não precisa ser machista, ele precisa ser só crente. Ele precisa ser crente, ele não pode ser Adão lá no Éden, e a mulher não pode ser Eva. Ele tem que ser isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a família está com suas bases bem construídas. Certamente seus filhos serão bênçãos na igreja, bênçãos na sociedade, bênção no lar, na família. Não há como você criar filhos tendo um casamento medonho, tendo um casamento infeliz, porque o casal não entendeu o que é ser um casal cristão. Ser um casal cristão é o marido exercer a sua função como Cristo exerceu e exerce, e a mulher exercendo a sua função como foi estabelecida desde o princípio, lá na criação. E uma vez em Cristo, tudo se fez novo. Então, os princípios que foram dados lá no Éden, agora estão renovados em Jesus. O amor e a submissão de ambos, parceiros, marido e a mulher. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero ter sido extremamente claro com os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Quero agradecer aqui a presença, ou melhor, agradecer ao pastor pela confiança, ao departamento que me convidou, e dizer aos irmãos que ali atrás nós temos alguns livros que falam sobre família. É um livro que alguns irmãos aqui da igreja já possuem, e temos alguns exemplares ali. Então, quem quiser ler alguma coisa a respeito de família, de maneira, logicamente, um ensino seguro e bem estruturado, capítulos pequenos, claro, esse livro aqui tem bons ensinos para a família. A família cristã, os mandatos da criação aplicados à vida doméstica. Aqui o autor ele ensina qual é o papel do homem e da mulher no lar, entendendo a partir daquilo que foi posto lá em Gênesis, ainda no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Então tem alguns exemplares ali. No mais, agradeço à igreja pela paciência de ouvir a explanação. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês. Deus abençoe. Bem, graças a Deus. Palavra muito edificante. Gostaria de chamar a diaconia Silvana. Vai trazer uma lembrança aqui para o pastor Elton. Com certeza. Deus abençoe, pastor. Foi uma bênção. Silvana vai fazer uma direção agora de um momento de oração, irmãos. Eu vou passar aqui a palavra para ela. Pai do Senhor, irmãos. Queria convidar os irmãos a fazermos um momento de oração. Já vou chamar a diaconisa Socorro. Ela vai nos ajudar nesse momento. Nós vamos orar hoje por uma situação específica que envolve a família, né? Envolve todas as famílias. Vou falar de uma maneira um pouco superficial, porque a gente tem criança aqui assistindo. Nas redes sociais foi disseminado que o dia de amanhã será um dia de medo, vamos dizer assim. Ameaças às escolas. E amanhã, muitos alunos irão faltar na escola por medo dessas ameaças, porque as famílias estão temerosas, os pais estão temerosos. Eu trabalho em escola e eu ouvi muitos pais dizendo que não iam levar os meninos para a escola por isso. E eu queria convidar a igreja a estarmos orando, porque essa cultura do medo, essa cultura da ameaça,
é algo que tem atingido as nossas escolas, especialmente, e atingido as famílias de um modo geral, né? Quando chega aí esse medo na escola, é porque esse medo já chegou primeiro lá na casa, na família. E a gente crê que se Deus não guardar, em vão guardaremos nós. Então eu queria pedir à igreja, pedir a todos nós que estivéssemos agora levantando um clamor ao Senhor, fazendo um momento de oração, para que Ele possa nos ajudar a passar por esse momento com sabedoria, que Ele possa abençoar as nossas famílias, Ele possa trazer a segurança ao nosso coração, aquela paz que só Ele pode dar, que Ele possa proteger as nossas escolas, os nossos filhos, que Ele possa proteger as nossas vidas, que amanhã esse dia seja um dia para que a gente possa orar mais e possa receber do Senhor uma resposta positiva em relação à nossa confiança em relação a Ele. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor pelos profissionais que fazem parte da escola. Clamar ao Senhor pelos policiais que nesse momento estão mobilizados. A gente tem visto aí pela cidade como eles estão se movimentando, tudo por conta dessa cultura de medo e dessas ameaças que a gente tem visto sendo disseminadas nas redes sociais. Então vamos disseminar também, irmãos, a palavra de Deus, como o pastor falou aqui, palavras de confiança, de conforto no Senhor. Vamos orar. Então vou convidar a irmã Socorro para direcionar esse momento de oração. E eu queria que todos nós estivéssemos juntos, em uma só voz, em um clamor ao Senhor nesse momento. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Deus. Como é uma bênção estar na tua casa, ó Senhor Deus, e recebendo da tua palavra, da exortação do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, meu Deus. Nós somos privilegiados, ó Pai. Que nós possamos compartilhar, Senhor, tudo que aprendemos aqui nessa noite, tudo que a gente já sabia, mas que foi reforçado, que foi lembrado novamente, meu Deus, de como é que nós devemos agir enquanto pais, enquanto marido, enquanto esposa, Senhor. Porque se a família estiver bem estruturada, Senhor Deus, certamente os filhos, Senhor Deus, estarão também sendo abençoados. Um casal abençoado na tua presença, Pai, é um casal também que vai trazer felicidade para os seus filhos e, consequentemente, esses filhos, ó Deus, no ambiente que eles estiverem, ó Deus, vão também ali transmitir a educação, a paz, vão transmitir, Senhor, também o temor do Senhor, o respeito pela vida do outro, meu Pai. E nós clamamos nessa hora, ó Senhor, o inferno tem se levantado, meu Deus, contra as famílias, meu Pai. Olha para a nossa nação, ó Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor. Repreende todo o plano, toda a estratégia, Senhor Deus. Ó Pai amado e querido, Pai, isso que o Satanás tem colocado, Senhor Deus, no coração da mocidade, dos adolescentes, das crianças, a maldade, a perversidade, meu Deus. Em nome de Jesus, frustra, meu Deus, esses planos, meu Pai. Que Tu esteja abençoando poderosamente, meu Deus, as famílias de todas as escolas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, meu Deus. Vem gerar no coração, Pai, do povo dessa nação, fome e sede de conhecer o Deus vivo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Abençoa a nossa pátria nesse momento, meu Deus. Quanta coisa triste nesse país, Senhor. Levantamos nossa voz nesse momento para clamar ao Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Destrói, Senhor, desfaz todo o plano, Senhor Deus, do inimigo, meu Deus, de trazer terror às escolas, às famílias, às mentes das crianças, aos corações, meu Pai.
Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor. Não nos conformar com esse tipo de coisa, Senhor. Em nome de Jesus, levanta um exército, Pai, de intercessores, não só aqui neste lugar, mas que lembremos, ó Pai, dos nossos filhos, sobrinhos, netos, dos vizinhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, nos encoraja, Pai. Eu te peço perdão, Senhor Deus. Que agora me vem à memória, meu Deus, aquele menino que estava fardado ali naquela calçada, Pai. Tem misericórdia, Senhor. E eu fiquei de falar com ele, por que você está aqui nesse horário que não está na sua escola? Ó Deus, é isso que muitas vezes acontece com a gente, meu Deus. Para não se meter em assuntos alheios, meu Pai. Mas é da nossa conta sim, Senhor. As crianças é da nossa conta, Pai. Seja ela quem for, Senhor. Eu me envergonho nessa hora e confesso aqui diante dos meus irmãos, meu Deus. Porque se isso me vem à memória agora, Senhor, é porque serve para todos nós também, Senhor. Porque se tem uma criança fardada, numa calçada com o celular na mão, meu Deus, é porque tem algo errado, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos desperta, Senhor, nos usa, Pai. Tira todo o sentimento, Pai, de covardia, de alienação. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, como servos Teu, ó Pai. Pessoas usadas para a glória do Teu nome, meu Senhor. Nos torna cada dia mais úteis. Não adianta conhecer a Tua palavra, Pai, e não colocar em ação, Senhor. Em nome de Jesus, que o dia de amanhã seja um dia de bênção em todas as escolas. Que as crianças, meu Deus, venham ser recebidas com alegria pelos seus professores e que saiam, Senhor Deus, ali na certeza de que no outro dia, na próxima semana, Pai, tudo estará sendo, Pai, ocorrendo na maior normalidade, meu Deus. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós pedimos ao Senhor. Muito obrigada por essa noite, nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho, Senhor da igreja, ó Pai. Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, queridos. Poder sentar? Eu vou passar a palavra para o pastor Daniel, para que ele faça as considerações finais e o encerramento. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer o pastor Elton por ter aceitado o convite do DEFAC e ter nos trazido uma boa reflexão. Eu estava ali escutando e vendo minha pontuação caindo. Comecei com 8, 7, eu pedindo a Deus para Ele passar logo para o lado das mulheres. Se Ele não passasse, se Ele continuasse ali, eu acho que eu ia para 5, né? O homem é protetor do seu lar, um ratinho, um pequenininho, fez todo mundo correr lá em casa, pelo amor de Deus. Eu digo, vou a 3 daqui a pouco. Quando começou do lado de Geise, eu disse, pronto, agora está melhorando, porque a gente pode fazer um acordo, né, Geise? E o acordo não é, vamos ficar calados, você fica calado, eu fico calado, não. Vamos nos ajudar, vamos crescer junto. Que bom poder falar sobre família. Queridos, amanhã começa o nosso congresso de missões e a nossa Assembleia Regional aqui na nossa região. Nós teremos amanhã o início ali na primeira igreja congregacional, quinta-feira. Na sexta-feira, sexta e sábado, essa atividade vai acontecer lá no Colégio Rui Barbosa. Eu acredito que todos nós aqui temos conhecimento onde fica localizado o Colégio Rui Barbosa. É nessa avenida aqui, nessa rua aqui. No entanto, o Colégio Rui Barbosa está passando por uma reforma. Tá? Ainda não está pronto o colégio para inauguração final, mas já está pronto para receber as nossas atividades ali. Só que a entrada para o Rui Barbosa não é por esta rua aqui não.
A entrada é pela entrada da Univasf, lá pela Rua do Paraíso. Então a gente vai entrar por trás do Rui Barbosa. Nós não vamos acessar pela frente. Então essa informação é muito importante. Tá certo? Se você acha que é difícil, não é difícil. Acessou a Rua do Paraíso, vai direto, você vai se deparar com o portão da Univasf. Andou um pouco, você já vai ter ali um grupo de pessoas, e o colégio já tem ali a indicação que é o Colégio Rui Barbosa, na parte de trás do colégio, tá certo? E no domingo a gente volta a fazer atividade na primeira igreja. Então lá no Rui Barbosa vai ser na sexta e no sábado, tá certo? E na primeira igreja, quinta e domingo pela manhã, ok? Eu estou ainda na dúvida, mas eu acho que a gente poderia não realizar atividades aqui na sexta-feira. A gente concentrar, porque assim, a escola dominical a gente já não vai fazer aqui. Todo mundo foi convidado para ir para a primeira igreja. Na sexta-feira, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Eu não quero tomar uma decisão aqui e dizer assim, vamos todos lá para o congresso. Eu digo isso porque o número de pessoas na sexta-feira a gente poderia, então, não é tão longe da nossa igreja. Se fosse uma coisa que implicasse uma distância, de um deslocamento, não é o caso. Então a gente poderia pensar em não ter atividade também na sexta-feira, nem na sexta, reunião de oração, nem domingo de manhã, e a gente se concentraria no colégio, na sexta-feira, à noite, e no domingo de manhã, na primeira igreja. Podemos pensar assim, irmãos? Podemos combinar assim? Amém? Quem diz amém, levanta assim a mão. Eu sei que não é uma decisão de assembleia, mas poderia ser a minha decisão, e na assembleia eu justificaria ou pediria para vocês autenticar isso. Mas eu já estou pedindo a colaboração e a participação de vocês. Vamos ficar de pé? Eu agradeço o voto de confiança. Vamos orar? Agradecer a Deus mais uma vez. Pai, nós queremos louvar a Ti, porque sempre será oportuna a Tua palavra no tocante à família, principalmente, Senhor Deus, nos tempos que nós estamos vivendo. Se na criação uma única serpente fez o estardalhaço que fez, imagina hoje com essas milhões de serpentes que tem espalhado por aí. Que a Tua palavra arda nos nossos corações e que tenhamos o prazer não apenas de ouvi-la, mas acima de tudo de colocá-la em prática, para que todos aqui saiam daqui alicerçados com o seu lar, firme na rocha que é Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento ao Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão. Esse é o ano do noivado na nossa igreja, viu, irmãos? É o ano do noivado. Então, quem está aí querendo casar, vai orando, porque Deus está abençoando esse negócio.